Signo de Caranguejo, o Guardião. Signo de água, oposto de Capricórnio. Quarto signo do zodíaco, quarta casa, regido pela Lua. O caranguejo é o mais amável, sensível e solícito de todos os signos, com um verdadeiro dom para a criatividade e a intuição. É um signo da água e, tendo em conta que é regido pela Lua, está associado às emoções. Mais ainda do que os seus parceiros de água, peixe e escorpião. As pessoas de caranguejo harmonizam-se com as emoções, tanto as suas como as das outras pessoas. Os cancerianos também são genuínos, sinceros e demasiado generosos. A maioria é atrevida e bem-humorada, o que deve, em grande medida, à influência dos signos vizinhos, Gêmeos e Leão. Sabem estimular as pessoas e habitualmente adoram fazê-lo. Os nativos de Caranguejo também são muito caseiros e veem o lar como um refúgio do mundo. Tanto os homens como as mulheres de Caranguejo são muito virados para a família. A maioria tem ou deseja ter filhos, sentem o impulso de garantir que há crianças na sua vida e prodigalizam atenção e afeto. O lado desfavorável de caranguejo pode manifestar-se como insegurança e sensibilidade excessiva. As pessoas de caranguejo podem ser facilmente influenciadas, por isso as suas grandes lições dizem respeito ao autodomínio, à segurança interior e ao modo de equilibrarem as suas emoções com as dos outros. O caranguejo desfavorável é demasiado sensível e inseguro. Regido pela lua, os estados de espírito do caranguejo são inconstantes. O caranguejo é o espelho do zodíaco e os cancerianos refletem as energias e os estados de espíritos dos que os rodeiam. O problema é que sentem tudo tão intensamente que devem evitar estar junto de pessoas negativas. Caso contrário, a vossa disposição entrará em queda livre e será difícil emergirem do buraco negro em que se encontram. As pessoas com uma grande influência de caranguejo sofrem com frequência de estados depressivos, porque não conseguem proteger-se das energias nocivas e da negatividade. De um modo geral, são inseguros e sentem que deviam sair-se melhor, o que em nada ajuda. Aceitarem-se é uma maneira muito mais positiva de viver a vida. Também são propensos a encarar tudo a nível pessoal e rapidamente tomam uma atitude demasiado defensiva. Precisam de ser constantemente tranquilizados e podem ser reativos, explosivos e, se levados ao extremo, até maus ou amargos, o que significa que se desgastam e esgotam as pessoas que os rodeiam. Podem também ser muito temerosos. Todos temos de ter medo, em certa medida, mas para o canceriano isso pode arruinar-lhe a vida. É algo que pode ter várias causas, mas a mais comum é o medo de não se sentirem seguros, não terem dinheiro suficiente ou uma rede de amigos para os apoiar. Se tem uma grande influência de caranguejo no seu mapa, está de tal modo em sintonia com o sofrimento dos outros que consegue perceber quando se sentem mal e fará o possível para que se sintam melhor. Muitas vezes, com grande sacrifício da sua parte, tende a levar tudo demasiado a sério e, pessoalmente, vocês, cancerianos, interiorizam as coisas muito depressa e deixam que uma situação ou comentário negativo vos arruine o dia. Convença-se de que a vida não o persegue e que nem tudo tem a ver consigo. Digo sempre que o canceriano deve aprender a tratar a vida mais como um jogo de ténis, porque tudo gira em volta de interações. Não é um desporto individual. Pergunta às pessoas que o querem dizer antes de ficar magoado. Pergunta o que é que elas lhe estão a querer dizer, ou na defensiva, devolva a bola para o campo delas. Se vive ou trabalha com alguém de caranguejo, tente não levar a peito o seu comportamento brusco, resingão e defensivo. Como diz mais ou menos o lugar comum, não é você, é ele. De resto, a disposição dele depressa se alterará e o sol voltará a brilhar. Também às vezes o signo de caranguejo tem a dificuldade de ser apressado. Por isso são pessoas lentas a perdoar e rancorosos.
Os nativos de Caranguejo protegem-se e aos outros, o que se prende com a necessidade de segurança. Podem ser fortes e duros, suportando tudo o que a vida lhes coloca no caminho. Noutras alturas, se as suas vulnerabilidades forem expostas, podem ser macios como o miolo de um crustáceo. Tudo depende de como se sentem em determinado momento. Se tem uma grande influência de caranguejo no seu mapa astral, tente controlar as suas emoções. Tem de perceber que as outras pessoas nem sempre são tão sensíveis quanto você. Muitas vezes tropeçam na vida e não se percebem de como as suas ações o magoam. Precisa de assumir a responsabilidade e falar-lhes honestamente em vez de as abafar. O que só obsta a que elas possam alterar os seus comportamentos. Tenha em conta que interiorizar conduz à manifestação de doenças. Perdoe e confie se alguém o deixar ficar mal. É o seu karma, mas pelo menos você tentou. E desde que comunique, todas as partes podem evoluir e progredir. Tente ser compreensivo, mas faça-lhes saber que pode ser demasiado cansativo para eles ou para si ser tão defensivo e desconfiado. Converse abertamente com os nativos de Caranguejo e certifique-se de que essas conversas emanam diretamente do coração. O caranguejo tem uma ambição desmedida. Tal como o signo que lhe opõe, Capricórnio, é ambicioso e impelido a trabalhar em excesso, a ponto de lhe ser difícil desligar e descontrair-se. Essa ambição não é guiada por uma necessidade de estatuto, isso seria o Capricórnio. O caranguejo precisa de sucesso para se sentir seguro. A vossa ambição é impulsionada pelo medo. Precisam da segurança do dinheiro, de propriedade e de rendimentos estáveis. Também precisam de se sentir que fizeram tudo o que estava ao vosso alcance para assegurar que vocês e a família estarão a são e salvo. Por esta razão, nem sempre se sentem muito confortáveis com o risco, a menos que este seja avalizado por outra pessoa. Como já vimos, qualquer comportamento governado pelo medo repercutir-se-á em si a manifestar-se de formas negativas. Deixar que as suas necessidades o levem a investir demasiada energia no sucesso de qualquer projeto nunca estará disponível para todas as outras alegrias que a vida pode proporcionar-lhe. Também pode acabar por adoecer devido ao excesso de trabalho, e é provável que se torne introvertido e cruel. O caranguejo, de modo favorável, é protetor e estimulante. O caranguejo é um signo protetor e os seus nativos defendem as pessoas com firmeza. Atenciosos, amáveis, demasiado generosos e extremamente estimulantes, vocês, cancerianos, são os melhores pais, as melhores mães e os amigos e companheiros maravilhosos. No modo favorável, são simplesmente fabulosos. A minha pessoa favorita neste planeta, aquela que me faz rir como nenhuma outra, hã? São as pessoas do vosso signo. A vossa inteligência emocional e a sensibilidade são dons maravilhosos, mas podem ter a clarevidência suficiente para se aperceberem de quando estão cansados, exaustos e com a energia muito fraca ou adoentados. Retrocedam. Nessas alturas, os vossos instintos e a vossa capacidade de ler o conteúdo emocional das situações avisa-vos que correm riscos de ficarem comprometidos. Só conseguem ver o lado sombrio da verdade, o que não é benéfico para ninguém. Vocês são solidários e criativos. As pessoas de Caranguejo têm uma capacidade quase misteriosa de se sintonizarem com as emoções. A vossa inteligência emocional é insuperável e isto significa que são extremamente empáticos. Compreendem intuitivamente os sentimentos das outras pessoas e os vossos instintos íntimos são fortes. Têm a faculdade de quase sentir a verdade. No amor, o caranguejo é extraordinário, a garantir que os seus entes queridos se sentem seguros, confortáveis e adorados. Em geral, as pessoas de caranguejo são parceiros maravilhosos e excelentes pais. São tão intuitivos que sabem aquilo de que alguém necessita antes do próprio, o que é uma característica muito atraente. Como amantes, costumam ser sensuais.
como o touro e meigos como o peixe, generosos e desejosos de agradar. O caranguejo apaixonado permanecerá fiel e não abandonará a relação enquanto for correspondido com amabilidade. Quando em modo desfavorável, protegem-se de tal maneira que não concedem a uma relação o espaço de que ela necessita para florescer. Apavora-vos a rejeição, o que é verdade para a maioria dos seres humanos num ou noutro momento, mas para o caranguejo é um verdadeiro problema que os impede de experimentar ligações mais profundas. Quando deixam que esse medo domine as vossas interações, correm o risco de se fecharem emocionalmente ou abandonarem prematuramente a relação antes de se proporcionarem e ao vosso companheiro oportunidade de tentar que as coisas resultem. Se tem uma relação com alguém de caranguejo e conseguir ver para lá das suas oscilações de humor, calhou-lhe o melhor tipo de compromisso. Esforce-se por lhe fazer saber como os seus estados de espíritos corroem a magia da vossa união e trabalhem juntos para encontrar maneiras de os ultrapassar ou reduzir o impacto dos mesmos. Não esqueça que eles não reagem bem ao serem pressionados e tente ser compreensivo com a necessidade do seu parceiro de ter períodos regulares de afastamento. Encoraje-o a dar um passeio ou ouvir uma música, o que for preciso para que afaste as preocupações e refreie o mau humor. Estimule a bondade do seu companheiro e esteja à altura da sua paixão sempre que possível. Na carreira, os nativos de Caranguejo são criativos, por natureza, e particularmente dotados para carreiras no design, sobretudo design de interiores, visto que se conjuga com o vosso pendor caseiro. São também prestadores de cuidados natos e muito bons em profissões de saúde e qualquer trabalho que consista em servir os outros. Muitos nativos de Caranguejo que conheço trabalham em hotelaria. A predisposição para encararem tudo como pessoal é uma grande qualidade neste contexto. A reputação da empresa, a iluminação do local de acolhimento, o ambiente, a comida e o serviço têm de ser inigualáveis, como se estivessem a receber alguém na sua bonita casa. Qualquer que seja o setor em que trabalhe, em modo favorável, o caranguejo levará a sua inteligência emocional para o serviço e pô-la a funcionar. Vocês são muito intuitivos, amáveis e sensíveis às necessidades da marca, da equipa, dos projetos e dos clientes. Interessam-se profundamente por tudo e são os melhores colegas e chefes de trabalho. Em suma, são um ativo de que todas as atividades precisam. Na saúde, o caranguejo, tal como todos os signos d'água, precisa de vigiar a sua energia. Requer espaço e tempo regulares para organizar os pensamentos, para depurar e restabelecer a energia. Não esqueça que tem tendência para assimilar as vibrações das outras pessoas. Uma das minhas queridas amigas, caranguejo, chama-lhe precisar de um momento. Preciso de um momento, diz ela. E todos sabemos que temos de lhe dar tempo para estar sozinha. O exercício e a meditação são bons para todos, mas indispensáveis para as pessoas de caranguejo, porque está provado e comprovado que combatem a depressão. Se o canceriano não agir para se estimular e curar-se, os seus estados de espírito negativos podem descambar em depressão. A técnica de mindfulness é particularmente propícia para os que estão sob a influência de caranguejo e constitui uma arma poderosa contra humores em baixo, a ansiedade, o stress e todo o tipo de doenças mentais. A vossa astróloga, Pecas Lírio.